Carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã. Parte 2. Capítulo 4. Mas retornemos ao que vinha dizendo. Devemos selecionar tudo o que é útil, mas não indiscriminadamente. Entre os alimentos, tomamos o cuidado de rejeitar aquilo que nos é prejudicial. Da mesma forma, não escolheremos aquilo que é prejudicial à nossa alma? Evitemos ser como uma torrente que no seu curso vai arrastando tudo o que encontra. Um piloto não abandona sua embarcação ao capricho dos ventos, mas a conduz segundo as regras de sua arte. O carpinteiro ou o ferreiro trabalham cada um conforme as regras das suas profissões. Ora, seria diferente conosco? Os trabalhadores braçais têm um objetivo que o dirige ao trabalho. A vida humana também tem um objetivo pelo qual devemos dirigir nossas palavras e ações, evitando que nos tornemos semelhante aos bárbaros. Se não agirmos para um fim específico, nosso espírito, como um barco desgovernado, flutuará sem rumo. Para os combates e até mesmo para a música, devemos nos dedicar a exercícios preparatórios que nos levarão a obter a coroa prometida. Porém, é preciso dizer que aqueles que se exercitou na luta não se apresentará para tocar a flauta ou a lira. O famoso Polídamas, antes de se apresentar aos Jogos Olímpicos, parava carros em movimento para, assim, aumentar sua força. Milon, o famoso Milon de Crotona, Pausanias narra o mesmo feito desse robusto atleta. Polídamas, de quem ele fala anteriormente, não era menos conhecido. Nota de rodapé. Milon, de pé sobre um escudo azeitado, não poderia ser arrancado do lugar. E qualquer esforço que se empregasse, ele mantinha-se inabalável como uma coluna fixada com chumbo. Assim, os exercícios desses homens eram preparações para o combate. Se, ao invés dos exercícios de luta, ocupassem dos talentos de Márcias e Olimpo, dois cérebros flautistas. Olimpo era da Mícia. A fábula conta que Márcias foi um sátiro que ousou desafiar Apolo e foi punido por essa audácia. Nota de rodapé. Se ao invés dos exercícios de luta ocupassem dos talentos de Márcia e Olimpo, longe de adquirirem a glória e as coroas, teriam se tornado ridículos. Timóteo, o célebre poeta e músico grego Timóteo de Mileto, 447 a cerca de 357 a.C., nota de rodapé. Timóteo jamais abandonou a música para viver nos ginásios. No texto original, palestras, que na Grécia e na Roma antiga eram o lugar para exercícios de luta ou de ginástica. Nota de rodapé. Não foi assim que conseguiu prevalecer sobre todos os músicos do seu século. Pelo contrário, dizem que ele era tão hábil na sua arte que chegava a provocar, quando queria, a indignação através de sons graves e austeros, e logo depois acalmava com sons mais suaves. Foi assim que, dizem também, tocando a lira diante de Alexandre, segundo o modo frígio, animou-o de tal maneira que o fez levantar bruscamente e pegar as armas no meio de um banquete. Mas depois, suavizando o tom, acalmou-o a ponto de fazê-lo dedicar sentimentos mais afetuosos aos seus convidados. Enfim, tal é a eficácia dos exercícios, seja nas lutas, seja na música, para se atingir os objetivos propostos. Mas prossigamos com o nosso raciocínio. Somente depois de muito exercício, de um árduo trabalho nos ginásios, aumentando suas forças e dedicando-se a combates particulares, é que os atletas estão preparados para a disputa. Ou seja, somente depois de muito se dedicar a um regime severo que dê a eles o preparo exigido para os combates decisivos, é que podem tentar ser coroados vencedores. E nós,
que nos propomos a receber prêmios tão admiráveis, de grandeza inexprimíveis, poderíamos adquiri-los sem qualquer esforço? Uma vida covarde, preguiçosa, merece algum tipo de elogio? Seria como dar mérito à vida de um Sardanápalo, rei da Assíria, célebre por seu luxo e por sua indolência, nota de rodapé. Ou de um Margistes, poema cômico sobre um herói atrapalhado. Aristóteles, na Arte Poética, atribui esse poema a Homero, embora outros atribuam sua autoria a Pígres de Halicarnasso, nota de rodapé. Seria como dar mérito à vida de um Sardanápalo ou de um Magister, que Homero, supõe-se que ele seja o autor, nos apresenta como um idiota que não sabia manejar o arado nem a enxada, sendo incapaz até mesmo de ocupar de qualquer dos trabalhos necessários para a vida. Então, não seria mais verdadeiro dizer que Pítaco de Mitilene, um dos 7 sábios da Grécia, 650 a 570 a.C., nota de rodapé. Então não seria mais verdadeiro dizer como Pítaco que é verdadeiramente difícil ser um bom homem? Com efeito, após ter muito trabalho, tudo o que podemos obter é uma felicidade que mal se pode comparar com a de que se falamos anteriormente. Pois nada, nem que se juntasse todas as coisas desse mundo, poderia lhe ser comparável. Não devemos, portanto, nos entregar à preguiça, tampouco sacrificar uma das grandes esperanças pela satisfação de um momento. Isso nos expõe a uma confusão e também às penas eternas, não apenas diante dos homens, que já seria bastante grave para uma pessoa sensata, mas nos lugares onde o soberano juiz exerce sua justiça, seja na terra, seja em qualquer outro lugar do universo. Ele poderá tratar favoravelmente aqueles que pecam pela imprudência ou pela fraqueza, mas aqueles que pecam pela malícia, escolhendo conscientemente a pior das escolhas, verão recair a si mesmos as súplicas das mais rigorosas. Capítulo 5. O que fazer então? Perguntar-me-eis. É preciso cuidar da alma, mas sem negligenciar todo o resto. Não se incomodar com o corpo além do necessário, pois não somos seus escravos. Devemos trabalhar para o bem da nossa alma, livrar-nos das paixões que nos aprisionam, acostumando o corpo a resistir aos próprios desejos. Sim, é preciso atender às necessidades da carne, mas sem nos tornar servos da sensualidade. Há exemplos daqueles que dedicam-se a imaginar as delícias para depois percorrer todos os confins da terra e dos mares para pagar uma espécie de tributo ao mestre deplorável e imperioso. Os que assim agem são miseráveis a si mesmos e são tão atormentados nesta vida quanto os ímpios que estão no inferno, condenados a contar a chama com uma espada ou a levar água num crivo para encher um barril furado, sem jamais ver o fim de suas penas. Segundo a fábula grega, esta foi a pena imposta às filhas de Danao, rei de Argos, que tinha assassinado seus maridos e por isso foram enviadas ao Hades, condenadas a carregar água e despejá-la num tonel sem fundo. Apolodoro 2:1-5. Nota de rodapé. Segundo Diógenes, ter um cuidado excessivo com a cabeleira e com as roupas é uma desgraça ou até mesmo um crime. Diógenes, o cínico. Esta mesma frase a ele é atribuída por Diógenes Laércio em A Vida dos Filósofos Mais Ilustres. Nota de rodapé. Sim, ser entusiasta dos adornos é tão vergonhoso quanto ser indecoroso ao adúltero. Ademais, o que importa a um homem de bom senso é estar revestido por roupas suntuosas, ou não mais do que simples vestes, desde que elas garantam proteção às intempéries das estações? É preciso evitar o supérfluo e trabalhar o corpo apenas no que interessa à alma.
Um homem verdadeiramente digno deste nome deve se envergonhar quando se preocupa em demasia com a cabeleira e o corpo, da medida em que abandona livremente a todos os outros vícios, dedicando-se diligentemente ao bem-estar do corpo, sem se conhecer a si mesmo, sem compreender o sábio axioma que nos diz que aquilo que se vê do homem não é um homem de fato. É-nos preciso uma sabedoria superior para conhecer a nós mesmos. E tudo fica difícil quando o olho do entendimento não está são. Ainda mais difícil do que quando os olhos do corpo estão doentes para olhar o sol. Ora, é preciso que purifiqueis vossas almas, para dizer o mínimo, ainda que em poucas palavras, desprezando os prazeres dos sentidos, não alimentando os olhos com espetáculos vãos que levam todos a se perder em ilusões, evitando, enfim, coisas e pessoas que acendem o fogo da concupiscência, e também jamais admitindo que, pelos ouvidos, entrem na alma os sons que a corrompem. Pois uma música efeminada faz nascer os vícios dos mais vergonhosos e baixos. Devemos procurar uma música mais útil, que nos inspire sentimentos virtuosos, tal como Davi, que com sua harpa tocava divinamente as músicas sacras e fazia acalmar a fúria de Saul. Dizem que um dia Pitágoras, Cícero narra mais ou menos o mesmo fato com o mesmo Pitágoras, nota de rodapé. Dizem que um dia Pitágoras encontrou homens bêbados bastante animados, vindos de um banquete onde se havia entregado a copiosas libações, e pediu ao músico que marchava à frente para mudar o tom e cantar somente no modo dórico. Isso os acalmou de tal modo que jogaram suas coroas no chão e deram meia volta, dirigindo-se para suas casas bastante confusos. Podem-se ver outros que se agitam ao som de flautas como coribantes ou bacantes. Coribantes, sacerdote de Cibele, celebravam as festas dessa deusa batendo tambores, pulando, dançando e correndo para todos os lados como dementes. E sabe-se com quais loucuras as mulheres chamavam bacantes, celebravam as festas de Baco, nota de rodapé. Podem-se ver outros que agitam ao som de flautas como coribantes ou bacantes, tanto que há diferenças entre uma música honesta e uma música licenciosa. Devemos, então, evitar aquelas que dominam os nossos dias, da mesma forma que se evita os vícios mais vergonhosos. Constrange-me ter de advertir que não se deve espalhar no ar fragrâncias de todas as espécies apenas para agradar o olfato, e ainda menos esfregar essências no corpo. O que dizer, então, dos prazeres do toque e do gosto? Senão que aqueles que os procuram são escravos que vivem como animais, a satisfazer seus ventres e os apetites dos mais grosseiros? Em suma, é preciso desprezar o corpo se não quisermos nos afundar nas volúpias, assim como se afunda no lamaçal. Seu cuidado não deve exercer além daquilo que pode ser útil à sabedoria. É o que dizia Platão. Diálogos de Platão, Fédon. E enquanto vivermos, não nos aproximaremos da verdade enquanto não nos afastarmos do corpo. Renunciemos a qualquer comunicação com ele naquilo que não seja estritamente necessário. Não permitamos que ele nos ocupe da sua corrupção natural, mas conservemo-nos puros de suas manchas, até que a própria divindade venha nos libertar. Nota de rodapé. É o que dizia Platão, e está de acordo com o que o apóstolo Paulo nos advertiu sobre não satisfazer os desejos da carne. Conferir Romanos 13:14. No temor de acenderem em nós os maus desejos, Os que têm cuidado excessivo com o corpo e negligenciam, como não tendo valor, a alma, assemelham-se àqueles que muito amam os instrumentos de uma arte, sem ao menos se dedicar à arte a qual eles servem. É preciso o quanto antes castigar o corpo e domá-lo como um animal feroz. E a razão nos serve de freio para
conter os movimentos tumultuosos que agitam na alma. Não deixemos as rédeas soltas para que o espírito não seja impulsionado pelas paixões, assim como um cocheiro é arrastado por cavalos indóceis. Lembremos das palavras de Pitágoras, que vendo um de seus discípulos entregando-se à boa mesa e ganhando muito peso, disse-lhe: quando deixará de preparar a si mesmo uma prisão tão severa? Também de Platão, que sabia o quanto o corpo pode prejudicar a alma. Dizem ter ele escolhido propositadamente um lugar insalubre para a sua academia, para podar os confortos do corpo. Porfírio relata no 3º século a.C. que Platão escolheu a academia para viver, um lugar que não era somente solitário e isolado da cidade, mas também, segundo dizem, nada saudável. Sobre abstinência, livro 1:36. Alguns autores contestam, dizendo que nem Diógenes, Laércio, nem Plutarco fizeram comentários a respeito. Nota de rodapé. Assim como se poda uma videira quando ela tem folhas em excesso. Eu mesmo já ouvi um médico dizer que o excesso de saúde é perigoso. Seria então uma evidente loucura o cuidado excessivo do corpo, dado que esta cautela prejudica tanto este quanto a alma. Se nos habituarmos a desprezar o corpo, não seremos mais afetados pelas coisas humanas. Qual nos será a necessidade de riquezas se abdicarmos dos prazeres corporais? Não vejo qualquer uma, a menos que se busque o prazer como os dragões das fábulas, guardiões de tesouros enterrados. Aqueles que têm aprendido a não mais ser escravos de paixões se privarão de desonrar sua conduta e seus discursos com coisas vis e vergonhosas. Tudo que é supérfluo, seja nas areias da Lídia, as douradas areias rio Pactolo, da Lídia, atual Turquia. Segundo as antigas lendas gregas, foi onde o rei Midas se lavou para livrar-se da maldição que se havia tornado o seu dom de transformar tudo que tocasse em ouro. Entre os gregos era um símbolo da ambição humana. Nota de rodapé. Tudo que é supérfluo, seja nas areias da Lídia ou nos trabalhos das formigas que carregam ouro. Trata-se sem dúvida das formigas da Índia, das quais fala Heródoto no seu livro Terceiro das Histórias. Formigas tão grandes quanto as raposas que escavam a terra como as outras e que, para fazer suas tocas, carregam areia repleta de grãos de ouro. Nota de rodapé. Tudo que é supérfluo, seja nas areias da Lídia ou nos trabalhos das formigas que carregam o ouro, será cada vez mais desprezível aos olhos daqueles que passam a sentir menos necessidades, pois deixarão de regrar o uso das coisas segundo os prazeres. E quem quer que não siga esta regra é conduzido pelo vício ao precipício sem que possa parar. Quanto mais tem, mais irá querer para satisfazer os desejos. Segundo a sentença de Solon, filho de Exercétides, que disse: aos mortais não há limites para o desejo da riqueza. O verso citado no texto grego se encontra em Teógenes, verso 227, com uma ligeira diferença. Nota de rodapé. Teógenes diz também: pode nos servir de mestre. Teógenes também pode nos servir de mestre. Não amo nem desejo as riquezas, contento-me apenas com uma vida isenta de dor. Não posso deixar de admirar Diógenes por ter desprezado todas as coisas humanas, dizendo que era mais rico do que o grande rei. Por grande rei, os gregos referiam-se sempre ao rei da Pérsia. Nota de rodapé. Afinal, para viver, necessitava de menos coisas do que ele. Porém, a nós não basta todos os ouros, todas as terras e todo o rebanho de Mitio Mício. Parece que Pítio é o mesmo que consta no 7º livro das histórias de Heródoto, o homem mais rico que já se viu. Mas, segundo o historiador, ele era oriundo da Lídia. Nota de rodapé.
Ainda que tivéssemos tudo isso, não nos seria suficiente. Todavia, sou da opinião de que não se deve desejar as riquezas que não se tem, mas quando se tem alguma, que se saiba usar bem aquilo que se possui, seguindo as palavras de Sócrates, que dizia admirar um homem que sabia usar bem suas riquezas, do que um que apenas se envaidece por tê-las. Parece ser a discussão contida nos parágrafos 280 e 281 do Diálogo Eutidemo, de Platão, sobre o bom uso das riquezas. Já o Salmo 50 ou 49 proclama: o homem rico e sem inteligência é como um animal que perece. Nota de rodapé. Cefídias e Policleto, os mais célebres escultores do período clássico da Grécia Antiga. Cefídias e Policleto mostrassem-se orgulhosos do ouro e do marfim usados nas estátuas de Júpiter na cidade de Eleia e de Juno na cidade de Argos, estariam, em verdade, orgulhando-se das riquezas estrangeiras e desprezando a arte mesma que deu valor a todo aquele ouro e marfim. E isso seria ridículo. Então, nós, que cremos que a virtude humana não é suficientemente ornamentada por ela mesma, podemos nos imaginar livres de qualquer reprovação? Mas não é suficiente desprezar as riquezas e os prazeres, se buscamos falsos elogios e adulações, se imitamos a astúcia e as artimanhas das raposas de Arquílogo. Arquílogo, conhecido por suas poesias sátiras, tinha composto as fábulas das quais a raposa desempenha o papel principal. Nota de rodapé. Um homem sábio deve sempre evitar a glória vã e o desejo de agradar ao povo. Tomando a razão como guia, deve permanecer no caminho reto e buscar o objetivo que julgar melhor, sem desviar-se por conta das contradições dos homens, nem pelos insultos, tampouco pelos perigos. O que não possui tais sentimentos é semelhante àquele feiticeiro egípcio que se metamorfoseava em plantas, bestas, fogo, água ou qualquer outra forma que desejava. Segundo Heródoto, tratava-se de um rei do Egito com esse poder de metamorfose. Na mitologia grega foi chamado de Proteu, um deus marítimo que tomava diversas formas. Nota de rodapé. Da mesma forma, um farsante que muda dependendo das circunstâncias e das pessoas com quem se relaciona, louvará a justiça enquanto estiver com os justos, mas a língua dupla mudará o discurso quando estiver em meio aos escroques. Semelhante a um camaleão, muda de ideia conforme a vontade dos seus pares. No original, muda como um polvo. Plutarco se serve desta mesma comparação no seu tratado contido nas suas obras morais. Como distinguir um adulador de um amigo? Pareceu-me mais claro falar do camaleão. Nota de rodapé. Embora pareça que eu tenha me desviado do assunto, tudo isso se pode aprender nos nossos livros sagrados. Porém, a literatura profana nos ajuda a traçar o primeiro esboço da virtude. Tudo aquilo que se pode reunir a partir de todos os lados e parece útil pode ser comparado a córregos que, com seus cursos de água, enchem um rio. A máxima de Hesíodo, de que as riquezas se adquirem pouco a pouco, como tesouros acumulados a partir de pequenas somas, os trabalhos e os dias. 361, 362. Pois se um pouco sobre um pouco puseres e repetidamente o fizeres, logo grande ficará. Nota de rodapé. A máxima de Hesíodo de que as riquezas se adquirem pouco a pouco como tesouros acumulados a partir de pequenas somas serve também para as ciências. Bias correspondeu a seu filho que partia para uma viagem ao Egito. Ao perguntar-lhe o que deveria fazer para mais agradá-lo, agradar-me-á se você acumular provisões para a velhice. Por provisões, ele quis dizer virtude, que ocupa muito pouco espaço, considerando a sua utilidade à vida humana. Em verdade, quando se conta os anos de Títono, filho de Laomedote, segundo a mitologia grega, era um modelo de beleza,
tanto que Aurora, deusa do amanhecer, por ele se apaixona e convence Zeus a lhe dar a imortalidade. Porém, esquece de pedir que ele tenha também uma juventude eterna. Títono passa a envelhecer e Aurora perde por ele o encanto. Já muito velho, por ela é preso num quarto escuro até que por fim transforma-se numa cigarra. Nota de rodapé. De Argatônio, o último rei dos Tartesos, aponta pelos gregos como a primeira civilização do Ocidente. Segundo Heródoto, viveu 120 anos. Em verdade, quando se conta os anos de Títono, de Argatônio, ou mesmo de Matusalém, que viveu quase 1000 anos, ainda que se reúna todo o tempo que se passou desde que fora criado o primeiro homem, conferir Gênesis 5:27, poder-se-ia rir disso, como se faz com uma ideia pueril. Afinal, se o compararmos com a duração da vida futura, é impossível imaginar o seu fim, pois o contrário seria supor que a alma pode acabar quando, na verdade, ela é imortal. Então, aconselho-vos a fazer provisões para essa grande viagem, sem nada negligenciar daquilo que nos ajudará a chegar à nossa verdadeira pátria. Se o caminho oferece dificuldades e fadigas, não vos desencorajeis. Lembrai-vos que procuramos escolher o melhor plano de vida e confiamos que o hábito nos ajudará a suportar todas as penas. E não percamos o presente, no qual somos mestres, lamentando-se do passado, quando todos os lamentos são desnecessários e inúteis. É preciso apenas se arrepender e prosseguir no caminho da virtude. A preocupação excessiva com o passado, lamentando-se constantemente, tendo a insuflar-nos de remorso, angustiando-nos cada vez mais e causando confusões e incertezas. Arrepender-se é nada mais do que admitir os erros, confessar-se, pedir o perdão a Deus e esforçar-se para não mais cometê-los. Ensina-nos o catecismo. O movimento de regresso a Deus pela conversão e arrependimento implica dor e aversão em relação aos pecados cometidos e o propósito firme de não tornar a pecar no futuro. Portanto, a conversão refere-se ao passado e ao futuro. Alimenta-se da esperança, da misericórdia divina. Catecismo da Igreja Católica, 1490, nota de rodapé. Neste tratado estão algumas verdades que acredito serem muito úteis, das quais sempre se poderá colher ainda mais frutos. Não deixarei de vos oferecer outra à medida que o momento se apresente. Agora, como as enfermidades são de 3 tipos, de acordo com o grau de sua doença, colocai-vos em guarda contra o do 3º tipo, ou seja, as quais incuráveis, senão as doenças da alma. Algumas pessoas são atacadas por males corporais que, quando não muito graves, encontrarão por si o remédio. Outras, mais graves, levam as pessoas indispostas a procura de um médico e, dependendo da gravidade, é o médico que vem visitá-las. Porém, há quem seja atacado por uma espécie de melancolia sombria na alma, recusando-se a tratar. Temei ser como esses, rejeitando os sábios conselhos.